Cristãos Uniões, são novidades. Shalom aí em casa, shalom Moçambique, shalom para você, caro telespectador que está nos acompanhar a partir daí onde você se encontra, a partir de casa, a partir do serviço, a partir de qualquer canto do mundo. Seja bem-vindo aqui nesse nosso programa, o programa Hora da Fé. Estás aqui com o teu apresentador Tomé Paulo Sitoé, junto com Isaac Augusto Baloi. Estamos aqui hoje para trazer para ti um debate excepcional. Obviamente, um debate excepcional, um debate muito mesmo de extrema importância, um debate que na verdade vai trazer muitas respostas na vida de algumas pessoas e na vida de qualquer um que talvez estiver interessado ou estiver no interesse daquilo que será o programa ou a edição de hoje. Você não espera o que nós trazemos para ti no dia de hoje, nessa nossa quarta edição da Hora da Fé. O assunto hoje é muito fulcral, é muito forte, é incomparável, porque nós estamos aqui hoje para trazer uma pessoa que é muito falado. Estamos a trazer aqui um casal que é muito falado a nível de distrito da Manhissa, principalmente na zona de Palmeiras. Pois é, este casal é muito falado aqui. Nós temos ouvido muitas coisas acerca deste casal, acerca destes jovens. Eles ainda são jovens e na verdade nós percebemos que há uma necessidade de nós convidarmos este casal para que juntos possamos debater, partilhar aquilo que nós ouvimos aí na zona, aí fora, se de verdade é de facto o que nós estamos a ouvir ou não. Este casal, já vou anunciar o nome do casal. Não. Calma lá. O nosso convidado está mesmo preparado para receber eles. Eu gostaria de colocar essa questão. Você está mesmo preparado para receber esse casal estupendo, esse casal maravilhoso? Estamos a falar nós de um jovem que antes era um capoeirista. Exatamente. Um jovem que antes era cobrador. Estamos a falar de um jovem que deu de falar na comunidade. Exatamente. Deu de falar, não sabemos se o que deu de falar era, na verdade, agradável. Ou não. Ou não, nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que esse jovem deu de falar na nossa comunidade. Junto com a parceira. Você está aí já a imaginar, não é? Estamos a falar de zona de Quarto Bairro, numa família que tem como o apelido Chacha. Vamos receber aí família Chacha aqui no nosso estúdio para debatermos em torno da vida deles, em torno da origem da igreja em que eles lideram. Pois é, para já nós vamos convidar o casal para o nosso estúdio e que vamos prosseguir com a conversa. Tenho a dizer que não saia daí,
Não saia porque nós trazemos uma conversa muito e muito mesmo quente. Para já, vou convidar o casal para se fazer presente no nosso estúdio. Com licença, pode tomar dianteira. Produção aí, estamos a pedir. Podem. A música aí, quando eles entram, Deus nos abençoar. Deus abençoe. Podem tomar assentos, por favor. Muito bom. Conforme nós anunciamos a você, caro telespectador, que teremos aqui no nosso estúdio o casal que responde pelo nome ou pelo apelido Chacha. Estão aqui, vamos dar o espaço para poderem cumprimentar ou saudar a você que está aí a nos acompanhar neste momento. Podem saudar os nossos caros telespectadores, por favor. A paz e graça ao apresentador Tomé, Stoy e Isaac Baloi, todos os espectadores que estão assistindo esse programa, agradecer, né, pelo convite. Cá nós estamos, recebemos convite. Não estou sozinho, estou com a minha esposa, a mulher mais bonita do mundo, né? Ah, é? A mulher mais bonita do mundo. E aqui nós estamos para responder algumas questões que aqui serão colocadas. Então, antes de tudo, né, de muita coisa, vou dar o microfone a ela para saudar e também saudar ao meu pai. Meu pai é conhecido aqui, ele é motorista, né? Joaquim Chacha, minha mãe é Janete, algumas pessoas têm se cruzado com ela no mercado, vende Maeu, né? Vende Maeu, né? Então vou passar o microfone à minha esposa. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada por este momento. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela graça da vida que Ele nos concede. Em segundo lugar, quero saudar o meu esposo. O esposo mais bonito do mundo. Sim, conforme ele disse, estou a retribuir as palavras. Exato. Sim, saudar a ele. E, para terminar, saudar a todos os telespectadores. Que a graça de Deus possa estar com eles. Em nome de Jesus. Amém. Bom, muito obrigado, muito obrigado. Aí está a saudação, caro telespectador. Para já, nós vamos começar com a nossa conversa. Tenha a máxima certeza de que a conversa será forte. A conversa será forte. Bom, indo para as perguntas. Eu vou aqui fazer a primeira questão e, de uma forma alternada, o colega também vai dar a outra questão e assim vamos prosseguir com a nossa conversa. Pode ser? Sim, sim. Muito obrigado. Nós temos aqui a primeira pergunta. Quem é o Flor Chacha? Bem, eu vou responder aqui. Respondo pelo nome de Flor Joaquim Chacha. Nascido aqui em Ngomatizane, sou natural de Ngomatizane, Palmeira. Flor Chacha é um homem simples, igual aos outros homens, só que teve a graça de Deus, né? Conforme nos convidaram cá, porque até ao ponto de nos convidar, alguma coisa podem ter ouvido, terem notado, por ser um homem simples, pela graça sou homem de Deus, que estamos a operar no ministério apostólico, né?
Então, essa é a resposta do Flor Chacha. Sim, sim. Obrigado. Flor Chacha é um homem simples, pela graça de Deus. Homem de Deus. O homem de Deus é isto aí agora, hoje. É muito claro que a história é história porque faz parte o passado. Então, nós queremos saber quem era o Flor Chacha antes. Agora, a pergunta colocou meu comparsa aqui. Agora nós queremos saber quem era o Flor Chacha antes. Está bem, muito obrigado. Quem era o Flor Chacha antes? Flor Chacha antes, vou falar um pouco da minha história, nesse sentido. Antes de ter a graça, né? Ok. Flor Chacha foi um aventureiro aqui na Palmeira. Flor Chacha, conforme o apresentador disse, foi um cobrador de chapas. Flor Chacha foi um capoeirista. Flor Chacha. Diz lá. É verdade que o Flor Chacha foi um capoeirista, é isso? Sim, é verdade. Ok. É verdade. Antes de termos a graça, mas no ano de 2009, eu tive a graça de Deus. Nasci numa família onde estávamos numa igreja full gospel, igreja evangélica completa de Deus. Ok. Mas nascer na igreja não significa ter a salvação. Exato. Nasci na igreja, cresci na igreja, estando na igreja, fazia, desfazia. Né? Exato. Aquela vida impura que muitas pessoas têm levado. Nós também levamos, mas estávamos na igreja. Ok. Então, no ano de 2009, recebemos a salvação. Com um homem, eu honro muito esse homem, o pastor Alcides Timani. Deus usou a ele, né, para trazer uma mensagem verdadeira. E daí tive a salvação e saímos da Full Gospel, passamos para a Embassy. Da Embassy crescemos. Ele é meu pai espiritual, o nosso Exato. pai espiritual. Crescemos. Chegou uma fase que Deus nos chamou. Ok. Falar de chamado, as pessoas podem dizer todos nós fomos chamados, está claro, sim. Exato. Mas alguns foram chamados para um trabalho específico. Ok. Então, quando eu digo Deus nos chamou, Ele nos chamou já para um trabalho específico, o qual nós estamos a exercer agora. Ok. Então, Flor Chacha foi basicamente nessa vertente tudo isso que eu contei. E Flor Chacha, posso falar mais? Pode Fui falar. um jovem que me envolvi com muitas pessoas aqui na Palmeira, né? Muitas pessoas estão a falar em que sentido? Muitas pessoas... Estou a falar no sentido de salvação. Ok. Porque uma pessoa que é salva sai de um mundo para outro. Exato. Deus me tirou do mundo das trevas. Deus me tirou do mundo das trevas. Eu já estava a me envolver nas bebidas. Deus me tirou lá pela graça. Então, para dizer aquilo que eu sou hoje, foi pela graça, né? Foi pela graça. Foi pela graça de Deus. Sim. Muito obrigado, homem de Deus. Homem de Deus, Flor Chacha. Temos ainda uma outra pergunta que diz: quando e como o Senhor ganhou o prefixo apóstolo? Porque nós, segundo as nossas investigações, tivemos como informação que o Senhor é apóstolo. Sim ou não? Sim. Sou apóstolo de Deus. É? Apóstolo de Deus. Apóstolo de Deus. E nós queremos saber quando e como é que ganhou esse prefixo apóstolo. Está bem, muito obrigado.
No ano de 2012, comecei a frequentar a África do Sul. Terminei a minha 10ª classe em 2011. Então, em 2012, fui à África do Sul à busca do pão, né? Fui trabalhar, onde eu fiquei muito tempo a pregar nos comboios, na África do Sul. A evangelizar, a ministrar a palavra de Deus. Quando eu comecei a pregar lá, muitos irmãos nossos cá de Palmeira, alguns até se escondiam de mim. Quando eu entrava para pregar, alguns saíam, porque olhavam aquilo como se fosse uma humilhação, né? Mas porque Deus já havia colocado algo em mim, eu, graças a Deus, permaneci firme. Trabalhou lá como evangelista? Como evangelista, sim. Então, no ano de 2013, continuando pregando nos comboios, numa das noites Deus me visitou. Numa das madrugadas, desculpa, Deus me visitou. Nos comboios chamavam-me de evangelista. Então, quando Deus me visita, Deus disse: o Senhor será apóstolo. Essa visita aconteceu Na África do Sul, de noite, na madrugada. na madrugada. Deus me visitou, Deus disse: o Senhor será o apóstolo. Eu admirei. Então, com o tempo, ano 2014, não era mexido o título do apostolado, do apóstolo. Somente um simples evangelista. Pastor. No comboio, na igreja, pastor, profeta. Então, eu estive a trabalhar com o pastor Robert Machinze, numa igreja High Life. Saudações aí, Worship Robert Machinze, Synagogue. pastor Robert. Saudações aí. Minhas saudações mesmo, eu honro muito este homem. Então, no ano de 2014, o meu pastor cá, pastor Alcides, ligou para mim para eu voltar a Moçambique. Então, levei toda a minha bagagem, voltei a Moçambique, fui me inscrever. A minha esposa, né? Ela foi me inscrever no IMAP. Ah, foi ela. Sim, foi ela. Eu não queria. Não queria na ser verdade. professor? Não. Ei. Não queria. Então ela foi me inscrever. Fui fazer exame de admissão. Graças a Deus admiti. E eu fiquei 2015, 2016. Contraímos matrimônio. Casamos. No ano 2017 continuamos. No ano 2018 aparece um homem de Deus. Deus fala com ele. Digo: o senhor é um apóstolo. Deus chamou num ministério apostólico. E para confirmar isso, Deus falou mais nele coisas que ele havia falado em mim há 3, 4 anos atrás. E em tudo isso, um dia desses estivemos a fazer panfletos para um avivamento na igreja Calvário. Saudações, pastor Mabunda, Alberto Pastor Mabunda. Quem havia me convidado é o irmão Horácio Malulek, hoje que é pastor. Ele é pastor está na África do Sul, é pastor lá. Saudações, man of God. Saudações, Malulek. pastor Malulek. Então, o homem de Deus, profeta Amar, eu honro muito esse homem, é o homem de Deus. Deus falou com ele, nós queríamos escrever ali nos panfletos, irmão Flor, irmão Horácio. Aquele homem negou, o Espírito negou. Disse: este homem é um apóstolo. Então, nós vamos escrever aqui apóstolo. Apóstolo pela graça de Deus, quer homem ou não, o Senhor é apóstolo, nada nos vamos mudar. E aí ele colocou apóstolo, aquilo leva Uma polêmica. muito. E Desculpa, essa polêmica levantou-se aonde? bem, para as pessoas que viram aquele panfleto, Ok. o Flor como um irmão, Flor sim. como um irmão simples. Logo verem apóstolo Flor. Apóstolo Flor. O que isso significa? Então- Foi um grande espanto. Foi uma explosão, né? Então, aquela vigília se concretizou, viemos ficar. Então,
Depois houve um tempo que o meu pastor me chamou. Foi sentar comigo. Mais uma vez eu fui ter com ele, com a minha esposa, né, para dizermos aquilo que Deus havia colocado dentro de nós. Mas primeiramente ele nos chamou. E depois nós fomos dizer aquilo que Deus havia colocado dentro de nós. Foram revelar a ele Sim, sim. o chamado que carregavam. A visão. Sim. O apostolado. Sim, sim, sim. Então, o homem de Deus dizer que ganhou o prefixo apóstolo através de Deus. Deus chamou Sim, sim. o homem de Deus para ser apóstolo. E Deus se apresentou na visão de madrugada, isso na África do Sul. Sim, sim, sim. E um homem de Deus que é Mário Moiana, é isso, né? É Mário Macia. É Mário Macia, exatamente. Ele aproximou, confirmou aquilo que Deus colocou em ti na visão. Sim, sim, sim. Mas um outro homem chamado pastor Alessandro Ferreira, Ok. do Brasil, também veio confirmar as mesmas O palavras. teu chamado, que O meu você é chamado. um apóstolo. Aí está, telespectador, é o homem de Deus. Deus visitou ele, falou que ele seria apóstolo. Ele é apóstolo. Ia operar no ministério apostólico. Homem de Deus. Nós tivemos conhecimento de que o homem de Deus estava numa igreja. Sim, sim, sim. Não teve origem, quer dizer, não nasceu na igreja El Shaddai. Não. O homem de Deus estava numa igreja e saiu para outra, criar uma outra igreja. É isso? Sim, sim. Nós temos conhecimento de que o homem de Deus saiu na igreja porque viu que a unção que ele carregava era superior do pastor. É um ponto. Segundo, porque o homem de Deus casou para ser pastor naquela igreja e não teve essa oportunidade de ser pastor, portanto decidiu sair para outra igreja, para fazer coisa dele. Terceiro ponto é o homem de Deus na igreja foi expulso porque aquilo que o homem de Deus apresentava na igreja já era uma coisa anormal. Então te expulsaram da igreja. Nós queremos saber aqui, perante todo telespectador que está em casa, qual é a verdade entre essas todas as palavras proferidas pela população. Tá bem. Vou responder a primeira questão, o primeiro ponto, de que eu saí da igreja porque eu carregava uma unção superior ao meu pastor. Isso não constitui verdade. Não constitui verdade. Um discípulo jamais será superior ao seu mestre. Obviamente. Isso não é verdade. Não é verdade. Falou do segundo ponto, de que eu saí da igreja porque eu casei para ser pastor, então não me deram cargo de pastor. Não é verdade. Casei porque casamento, é a ordem de Deus, é a lei de Deus. Exato. Eu tinha que casar para sair do pecado. Porque antes do casamento eu tive uma queda espiritual. Eu caí com a minha esposa, ok? Então eu engravidei a ela, enquanto vinha vivendo abstinência sexual. Então, para poder sair do pecado, eu tinha que casar. E foi naquele momento que Deus deu a oportunidade e a graça de eu casar. Não casei porque tinha que ser pastor. Nem o meu pastor não falou de que eu tinha que casar para ser pastor. Okay. E eu casei para cumprir com a lei de Deus. Porque casamento faz parte como posso dizer, faz parte da orientação de Deus. Exato. Por essa razão, nós queríamos desfrutar do sexo e do casamento. Exato. Fora do pecado.
Foi por essa razão que nós casamos. Falou do terceiro ponto, que foi expulso da igreja. Não constitui verdade. Nós não fomos expulsos da igreja Embassy. Não. Nós falamos com o pastor Alcides Fernando Ntimani. E ele nos abençoou e nos libertou. Desculpa. Tudo aquilo que o colega Stoye mencionou aqui não constitui verdade? Não. Ok. Como é que foi a saída do senhor apóstolo? Como é que saiu da igreja onde se encontrava para a igreja onde agora se encontra? Chegou um momento onde Deus revelou que nós tínhamos que sair. Ok. Então, tendo chegado o momento, primeiramente, como eu disse primeiramente, o nosso pastor, ele nos chamou, sentou conosco. Desculpa, meu Deus, desculpa, acho que estou a receber uma informação da produção para parar um pouco, quero considerar alguma coisa. Vamos pedir um mini pausa aí, voltar já. Obrigado. Muito obrigado, nosso caro telespectador, pela tua paciência, não é? Estamos de volta. E obrigado também à nossa produção aí desse lado. Tínhamos alguns problemas técnicos, não é? Estávamos a enfrentar alguns problemas técnicos, mas graças a Deus está tudo bom. Vamos voltar naquilo que era a nossa conversa com o homem de Deus. O homem de Deus estava a falar ainda sobre a sua saída da igreja. Sim, mais uma vez, obrigado à edição que está a trabalhar conosco, está a nos ajudar muito. Chegou um momento onde Deus revelou, né, que nós tínhamos que sair. Então, quando Deus revelou-nos, nós saímos, fomos sentar com o nosso pai espiritual, neste caso, o nosso pastor. Então, quando sentamos com ele, ele disse que nós tínhamos que sair. E declarou algumas bênçãos. Deus tinha que nos abençoar, não é? Então, nós fomos ficar algum tempo, um período de 3 meses, lá quase para 4 meses, nas orações, né? Fomos orar porque Deus nos orientou assim. Fomos orar. Quando chegou a fase já de começarmos com o ministério, porque quando fomos despedir, ficamos mais tempo, uma coisa de 4 meses. Né? Aonde isso? Já na nossa residência. Ok. Não íamos em nenhuma igreja. Ok. Estávamos em casa a orarmos. Então, às vezes íamos a um monte de orações, orávamos eu e a minha esposa, às vezes nos encontrávamos com o profeta Mário, orávamos. Então, quando Deus disse que era para já começarmos o ministério, na nossa residência, usamos uma parte da nossa casa. Ok. Usamos a sala da nossa casa para começarmos o ministério. Então, 2 semanas antes de começarmos, fui de novo sentar com o meu pastor para dizer que no dia X estaremos a começar o ministério ou a obra do Senhor. Eu me lembro muito bem das palavras que ele deixou em mim, ou falou para nós. Quais foram essas palavras? Ele disse assim: que Deus te abençoe. E saiba, muitas pessoas falarão tantas coisas, mas não usam ouvir as palavras que as pessoas irão falar. Faça o que Deus te mandou para fazer. E assim nós fomos começar o nosso ministério, o ministério de Deus, o ministério que Deus confiou a nós. Essas foram as palavras do vosso pai espiritual. Pastor Alcides Fernando Ntimani. Muito obrigado. Ainda temos mais. Nós, durante as nossas investigações, porque nós investigamos, não é? Para podermos saber, nós fomos ter a informação que diz
no período em que o homem de Deus esteve a iniciar o ministério, havia criado cabelo, sim ou não? É verdade, eu tinha cabelo que nem agora, né? Ok. Mas o cabelo era mais comprido em relação a este tempo. Ok. Eu tinha cabelos. Sim, tinha cabelos. Exato. E nesse cabelo, segundo as nossas investigações, nós ouvimos que este cabelo foi a grande coisa que te ajudou você a fundar o ministério. O ministério El Shaddai. Em outras palavras, os cabelos foram o teu Deus, né? Você tinha poder através dos cabelos. É o que nós estamos a ouvir aí. Confirma isso? Confirma. Não. Bem, eu vou falar uma particularidade minha. Exato. Por exemplo, agora estamos nesse tempo de quarentena. Eu sou professor. Exato. Eu e a minha esposa somos professores. Estamos nesse tempo de quarentena, estou de cabelo. Eu gosto de criar cabelo. Então, eu só criei o cabelo porque estava num período de interrupção no serviço. Eu não estava a trabalhar. Então, Ok. quando eu não estou a trabalhar, eu gosto de criar cabelo. Cabelo não tem nada a ver com a graça que Deus colocou em nós. Deus depositou uma graça em nós. Cabelo não tem nada a ver. Então, é verdade ou não é verdade que cabelo o homem de Deus criou cabelo com intuição de operar no seu ministério através do próprio cabelo? É verdade ou não é verdade? Não é verdade. Cabelo não tem nenhuma operação. O que funciona no homem é a graça e a unção que Deus colocou no homem. Não cabelo. Como eu disse, mesmo agora tenho esse cabelo aqui. Exato. Porque estou no tempo, no momento de quarentena, eu sou professor. Então vou trabalhamos em escalas, né? Exato. Então eu não estou a trabalhar, tenho cabelos compridos, nada mais cabelo tem. Eu só gosto de criar cabelo. Exato. Aí está. Sim. Homem de Deus, nós temos conhecimento de que houve um período em que o Senhor, junto com tua esposa, falava em línguas estranhas. Uma coisa de uma semana inteira a falar em línguas estranhas. Toda semana falar em línguas que o homem não conseguia ouvir. E para parar de falar em línguas, o Senhor com a esposa tiveram que dar uma viagem para a África do Sul. E voltaram, não falavam mais em línguas. É verdade ou não é verdade? Vou trazer a veracidade dos factos, ok? A minha esposa, Deus deu a graça de falar, ela falou mais de 32 línguas estranhas. Mais de 32 línguas estranhas. Como é que isso aconteceu? Em plena oração, nós estávamos com algumas irmãs da igreja, né? Deus visitou a ela, começou a falar em línguas estranhas. Não foi uma coisa de uma semana. Mais que uma semana. Durou mais que uma semana. Mais 2 semanas. Yeah. Mais Meses. de um mês. Mesmo agora, Deus tem visitado a ela para falar algumas línguas estranhas. Homens de Deus ou apresentadores, para dizermos a verdade, desde que nós viajamos a África do Sul no ano de 2017, até data hoje ainda não viajamos a África do Sul. Ainda. Logo não é mentira que viajamos a África do Sul. Não é verdade. Ok. Não é verdade. Ok. O que houve para que a sua esposa não falasse mais em línguas? Para que... Porque, segundo as nossas informações, nós estamos a ter informação de que
ela e o senhor falaram em línguas durante uma semana sem parar. Isso no púlpito. Sempre que fosse pregar, ali chegava ali no púlpito e começava a falar em línguas. E nós queremos saber se isso é verdade ou não. Se não é verdade, o que é verdade? Meus queridos apresentadores, como é que nós vamos ministrar em línguas para a congregação que não entende as línguas? Logo, Aí está. o que disseram que nós falamos em línguas durante uma semana sem falar a nossa língua nativa ou natal, né? Não é verdade. Como é que nós íamos ao púlpito, as pessoas ficavam ali a escutar ou a ouvir pessoas que estão a falar línguas estranhas que nem estão a entender o que estão a falar? Quem Deus visitou para falar em línguas? É a minha esposa. Não é o senhor. Não. Mas o senhor fala línguas. Sim, falo línguas estranhas, segundo a orientação do Espírito Santo, pela graça. Não teve a visita como a esposa. Não. Ok. Foi muito Obrigado. diferente. Aí está, telespectador. Aqui não vamos falar a mentira. Tudo tem que sair verdadeiramente, pela verdade. Homem de Deus, na vossa igreja, nós temos conhecimento de que pessoas caem. Quando vocês oram, pessoas caem. E vocês apontam com o dedo. Está ali longe, a pessoa cai. O pessoal está a dizer, está a ver isso estranho. Tem fontes, que daqui a alguns pontos vamos mencionar, fontes que vocês recorreram para ter esse poder. Como isso acontece? Esclarece isso. É verdade que há pessoas que caem? Se caem, o que é que está ali que o pessoal não sabe? O cair das pessoas pode acontecer em muitas igrejas. Mesmo quando nós ainda estávamos na embassy onde nós saímos. Às vezes, quando Deus nos usava, pessoas caíam. Pessoas manifestavam demônios. Então, na igreja... Isso estando na igreja Embassy. Isso acontecia? Sim. Ok. Mesmo algumas visitas ou alguns convites na igreja Calvário, fomos ministrar, as pessoas caíam. Antes de começarmos a igreja missionária El Shaddai Internacional. Então, as pessoas caem porque Deus faz isso. Não tenho como justificar porque é que caem, quando é que vão cair, é agora, é amanhã, ou é daqui a 2 minutos. Não, isso não é comigo. Eu deixo Deus fazer aquilo que quer com o seu povo. As pessoas caem, as pessoas são libertas, as pessoas são curadas. Mas eu não tenho nem sequer 1% do poder de fazer as pessoas cair. Não tenho nem sequer 1% do poder de curar as pessoas. Não tenho nem sequer 1% de poder de aquelas maravilhas que Deus tem feito na nossa igreja. Não sou o dono daquele poder. Deus faz de como Ele quer. Quem é o homem para impedir aquilo que Deus quer fazer? Bom, ok. Ainda neste assunto, o que significa a caída das pessoas na igreja? Nós podemos falar isso aí em vertentes diferentes. Ok. Tem pessoas que caem por são possuídas de demônios. Okay. Tem pessoas que caem por causa da presença do Espírito Santo. Okay. Mesmo com o nosso Senhor Jesus, quando Ele aproximasse a pessoas que estão possuídas de demônio, as pessoas caíam, rebolavam. Demônios gritavam para poderem sair. Porque um demônio que habita ou se incorporou no homem durante muito tempo não vai dizer não é fácil sair ou não sai facilmente. Então às vezes faz a pessoa cair, às vezes faz a pessoa rebolar, muita coisa para o demônio sair. Então há pessoas que caem por demônios, há pessoas que caem por causa da presença do Espírito Santo. O nosso corpo em si
Nós nascemos do sangue do Adão, de um homem pecador, o homem que pecou. Então, o nosso corpo não suporta a grandeza e a glória de Deus. Por essa razão, quando temos a visita do Espírito Santo, às vezes nós caímos. Nem sempre que as pessoas caem porque tem demônios. Algumas pessoas são visitadas pelo Espírito Santo. Ok? Ainda neste assunto, man of God, nós temos aqui a informação de que o Senhor teve pacto com nigerianos, é isso, não é? Exatamente. Com nigerianos, com tanzanianos. Nós queremos saber se isso é verdade ou não. Não é verdade. Nós não temos nenhuma influência com nigerianos, não temos nenhuma influência com tanzanianos. Não é verdade. Não é verdade. Não foram levar poderes nos nigerianos, não. Não. Tem aqui um senhor chamado Mário. Profeta Mário. Profeta Mário, sim. Temos conhecimento de que vocês, antes de iniciar o ministério, tiveram uma ligação muito íntima com esse senhor. E esse senhor criou condições de te levar você até o Deus dele. E o Deus dele não estava... o conhecimento que nós estamos a ter, a informação, dizem que esse Deus não estava aqui em Moçambique. Tiveram que sair para um sítio fora, Nigéria, Tanzânia, em busca de poder para você começar a fazer pessoas cair na igreja. Mas eu acho que fui claro a priori. E eu disse mesmo quando ainda estávamos na Embassy. Quando Deus fizesse o seu trabalho, as pessoas caíam. Então, agora eu não imagino como é que vão dizer fomos à Nigéria, fomos ao exterior, fora do nosso país de Moçambique, né? Primeira coisa, quanto dinheiro que nós precisamos para podermos atravessar fronteiras? Esse é o primeiro ponto. Exato. Como é que nós adquirimos esse dinheiro? Porque nós somos simples professores. Então, sempre que Deus levanta algumas pessoas numa dimensão que outras pessoas não entendem, há palavras que vão tirando para dizer. Se Deus for a levantar mais alguém aqui na Palmeira, no sentido, da mesma forma que Deus tem nos levantado, vão dizer alguma coisa. Então, sempre pessoas têm palavras para dizer. 2. Temos pessoas que são influenciadas por demônios. Ok? Então, o que essas pessoas vão fazendo? Demônios vão influenciar as pessoas para inibir outras pessoas de aproximar, para ter ou para descobrir aquilo que Deus colocou naquelas pessoas. Não é verdade? Como é que os demônios vão inibindo? Por falar mentiras. Okay. Satanás é pai da mentira. Exato. Então, falando mentira, a ideia ou a visão, talvez, era de sujar o ministério para que o ministério não crescesse. Okay. Estão a me entender? Por essa razão que falaram todas essas coisas. Algumas coisas estão a me colocar como questões aqui. Algumas pessoas já te aproximaram de mim. Perguntaram. Algumas pessoas até disseram, aquele ministério El Shaddai não levaria 2 meses. Até que algumas pessoas nos deram 1 mês. 1 mês vai cair. Mês vai cair. Tem quanto tempo? Tem quantos anos até agora? Já estamos, este é o 2º ano. De completar. Ok, homem de Deus, nós temos aqui mais uma informação. De que o Senhor foi uma vez em Denguine, junto com outro homem de Deus, outro homem que foi buscar o poder. Buscar esse poder é cobra. Exato. E o Senhor estava lá também.
estava a ungir esse homem. Ministrava na noite de sábado, antes de concluir a mensagem que Deus já havia colocado nela, ela pediu-me para fazer a conclusão da mensagem e para orarmos, né, para encerrarmos já o culto do sábado. E estava ali o profeta Valdemiro, ele a fazer um vídeo online no Facebook. Então, estando a fazer o vídeo online no Facebook, quando estávamos a fazer a conclusão da mensagem da profetisa, o Espírito Santo desceu. Quando o Espírito Santo desceu, o profeta, ele caiu. Quando cai, o telefone virou e chocou nas chapas de zinco. Não foi raio, simplesmente a câmera que tirou foto, por dizer assim, durante aquele momento de gravação online que ele estava a fazer. Não foi um raio que entrou na igreja, não. Está a dizer que aí não houve nenhuma cobra. Não. Não houve um poder superior em relação do profeta. Não. Foi uma descida do Espírito Santo e ele estava a filmar, o telemóvel virou. Ele caiu. Caiu, focou naquela chapa de zinco. Sim. Então não houve raios, nada. E algumas pessoas estavam a assistir aquela gravação online. Okay. Então, eu quero acreditar que talvez sejam essas pessoas que disseram, entrou raio caindo dos céus para a igreja. Nada disso. Meus queridos caros apresentadores. Nada disso. Foi simples. Foi isso que aconteceu. Ele foi tomado pelo Espírito Santo e ele estava a filmar, caiu. Exato. Aí está nosso telespectador. Essas são as revelações que nós temos que prepararmos para si. Estamos já na reta final. Essa é a última pergunta que nós vamos fazer aqui ao nosso homem de Deus. Homem de Deus, no seu ministério há profecia ou não? Há profecias, sim. Quem tem, ou melhor, quem carrega esse chamado de profecia? Quem Deus usa mais é a minha esposa. Ela é profetiza. Mas Deus tem me usado na dimensão profética, porque é um espírito profético. E ela está no ministério profético. Então eu tenho espírito, Deus concedeu-me espírito profético. Então, há profecias, sim. Ok. Bom, nós temos a informação de que no momento da profecia, no seu ministério, as profecias estão mais inclinadas nas mulheres. Ou melhor, o homem de Deus só consegue visualizar assuntos que têm a ver com as mulheres. Por exemplo, quando se trata de alguém cair, não é? Diz-se que as pessoas que caem mais são as mulheres. E, como conclusão, diz-se que a cobra que o homem de Deus carrega ou tem só quer somente o sangue das mulheres. É verdade ou não é? Não é verdade isso. Só que uma vez que a igreja ainda está na fase de crescimento, né? Ok. Mesmo para alguns irmãos eu falei para anotar. Deus me revelou no dia 5 de janeiro que as igrejas iriam se fechar. Ok. E alguns irmãos da igreja El Shaddai podem confirmar isso. E Deus tem nos usado na parte profética do povo e na parte profética para a nação. Ok. Na parte profética para a nação. E dizer que as profecias estão inclinadas mais para as mulheres, isso não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Mas tem uma coisa para acrescentar.
nas vossas profecias, vocês têm profetizado, temos conhecimento de que vocês têm profetizado de que, por exemplo, uma pessoa está a libertar, como vocês dizem, né? Está a libertar e liberta, depois fala uma pessoa nela. Vocês perguntam quem é você? A pessoa diz que sou mãe dessa pessoa. Então, vocês, falando assim, você, quer dizer, depois da libertação, você fala para ela: quem está a fazer isto, mas isto para a tua vida não andar, é tua mãe. Então, é o conhecimento que nós estamos a ter que os homens de Deus têm feito. E aí, acabam mãe e filho não se dar bem. Não é verdade isso. Não é verdade. Mas deixamos demônios falar. Ok? Há uma particularidade. As pessoas não estão a entender. Não conseguem ser... Algumas pessoas, não vou dizer aí no geral, desculpa. Algumas pessoas não conseguem separar demônios e de espíritos humanos. Ok? Há demônios, há espíritos humanos. Nós não costumamos perguntar o nome do espírito humano. Nem sempre que deixamos um demônio, um espírito humano falar. Tem alguns demônios que, logo ao aproximar o homem de Deus, mesmo antes de entrarmos na igreja, na intercessão com os obreiros, começam a manifestar. Tem demônios que logo ao manifestar, o demônio quer se pronunciar. Tem espíritos humanos que logo ao manifestar, querem se pronunciar. Não é que a visão nossa é de fazer ou de mexer até o demônio se pronunciar. Não, não é bem assim. Então, quando o demônio fala, nós não inibimos o demônio de falar. Ok? O demônio fala, a pessoa é liberta. Então, tem essa particularidade. Tem demônios, desculpa, e há espíritos humanos. Então, há essa particularidade. Bom, entrando na libertação, nós temos ouvido que as pessoas que têm caído no seu ministério são as mesmas pessoas. A pessoa caiu hoje, esteve a manifestar demônio, não é? As pessoas não são sérias. Okay. Só querem vir para ter libertação, mas para depois viver aquilo que Jesus quer, não quer. Ok. Estão a me entender? Sim, por sim. essa razão, abrem brechas, abrem espaços para demônios voltar a entrar. Por essa razão a pessoa é liberta hoje, próxima semana a mesma pessoa cai, é liberta. Você vai ver tujões de espíritos. Porque as pessoas não querem viver a santidade. Algumas pessoas estão a criticar o ministério El Shaddai. Okay. São pregadores, mas estão a pregar coisas que não estão a viver. Ok. Como é que Deus vai trabalhar num homem que prega uma coisa que não vive? Certo. Porque a pregação não termina no púlpito. Depois do púlpito, a pregação deve continuar na pessoa. Então, como é que Deus vai usar uma pessoa que está possuída de demônio para libertar uma outra pessoa? Aí é um ponto. Aí é um ponto. Por essa razão que o ministério El Shaddai é criticado. E aí está. Ouvi um homem de Deus dizer que os demônios saem. Quando vê que aí não tem fogo, okay, eles voltam. Então, tem uma coisa que temos conhecimento aqui. Que na tua igreja disse... Holy Ghost, fire! E o vosso Deus disse que é fire. É fire. Fire. Então está a dizer que quando não existe aquele fire na pessoa, os demônios voltam de novo. Aquele vosso Deus. Não é verdade isso, homem de Deus. Apresentadores. Fire é um termo inglês. Não é Deus não é pessoa não. Fire quer dizer fogo. Holy Ghost é Espírito Santo. Então estou a dizer que o vosso Deus é fogo. Nosso Deus é fogo. Deus é fogo. Yeah. Fogo consumidor. Yeah. Por essa razão que demônios não resistem no fogo que Deus carrega. Fire quer dizer fogo. Nzilo, em Xangana. Yeah.
Então, não é nome de um Deus faia. Não existe um Deus faia. Mas o Deus é Deus consumidor. Muito obrigado, telespectadores. Estamos na reta final do nosso programa. Temos palavra por dar a vocês. Não vamos especular coisas sem base. Não vamos assumir coisas por ver o externo, não o interno da coisa. Estava aqui o homem de Deus a revelar aquilo que são as verdades a respeito do ministério e da vida que ele está a ver agora. Então, vamos evitar acreditar em coisas sem saber de onde vem, quais são as bases dessas coisas. Para já, vamos dar a palavra à esposa para dar últimas considerações e orar para nós. Deus abençoe. Sim, muito obrigada. Volto mais uma vez a agradecer por este privilégio e esta oportunidade de podermos estar cá, participar no programa Hora da Fé. Queremos pedir ao nosso Deus para que possa abençoar aos apresentadores e a todas as pessoas que fazem parte deste programa e sem deixar de fora também os nossos telespectadores, que Deus possa vos abençoar, que continuem acompanhando este programa. Através deste programa irão aprender mais coisas, irão descobrir mais coisas e em jeito de conclusão, hei de orar juntamente convosco aí onde estão. Senhor Jesus, muito obrigado. Queremos te agradecer, te louvar, te bendizer por este momento que o Senhor nos concedeu pela graça da vida. Muito obrigado, Senhor, que o que nós fizemos aqui, Senhor Jesus, não vem, Senhor Jesus, a desviar algumas pessoas, mas que, Senhor Jesus, que sirva de base para que alguns possam, Senhor Jesus, continuar na sua presença, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Amém. Amém. Muito obrigado, casal feliz, casal lindo, casal Chacha. Estamos mesmo agradecidos pela vossa presença aqui no nosso programa. Esperamos ter-vos mais vezes aqui nesse nosso programa. Para já, não se esqueça de fazer o que mesmo? Subscrever-se no nosso canal, na dupla unção, Corredor TV. Acompanhem-nos todas as segundas-feiras, a partir das 12 horas. Próxima edição, a nossa 5ª edição, teremos aqui uma palavra forte para você, que carrega o tema Onde Você Está? Where Are You? Não perca, estaremos lá para trazer revelações espirituais. Obrigado.